Ok, então voltando aqui a falar sobre agora os objetos de um sistema supervisório, né? Quais são os principais objetos que compõem o sistema de supervisão? Basicamente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a fazer um sistema de supervisão é a parte de configuração da que a gente chama de base de dados. O que seria a base de dados? Seria toda a parte da interface, né? Os tags, a ligação dos tags do sistema de supervisão com o CLP, tá certo? Então, eu vou criando variáveis no meu sistema de supervisão e vou falando, ó, essa variável que eu criei, eu quero que você lê o valor dela lá no CLP nesse endereço aqui. Então, a gente vai fazendo esse link que a gente chama de base de dados. E quais variáveis existem, né, os tipos de variáveis que existem em um sistema de supervisão? A gente tem as variáveis do tipo analógica, né, que ela vai descrever mudanças contínuas, uma variável que tem variações contínuas, tá certo? E geralmente, no sistema de supervisão, já falando aqui na parte de alarme de uma variável analógica, a gente define 5 níveis de operação, tá bom? A gente tem um nível normal de operação, que é entre os limites inferior e superior. A gente tem um nível alto, tá bom? Que ele é geralmente utilizado para alarmar uma condição perigosa, ok? E a gente tem um nível muito alto, que aí é uma condição que exige uma ação imediata do operador, tá certo? Então, basicamente, o alarme de nível alto, ele é só um aviso, tá? O alarme de nível muito alto, ele é utilizado para falar que realmente temos problemas aqui com um valor excedente da variável. A gente pode ter também as limites inferiores, né, que também não são aceitáveis para alguma variável, que seria o alarme baixo, que a gente geralmente coloca a letra L de low, tá bom? E o alarme de nível muito baixo, que é o LL, tá bom? Com a mesma ideia. O alarme de nível baixo é um aviso para falar com o operador que aquela variável entrou num valor baixo, né, um limite abaixo do aceitável, e o muito baixo é que requer uma atenção imediata, tá? É um limite que já se torna perigoso para a planta. A gente tem também a variável do tipo digital, que apresenta uma variação discreta, né, valores 0 ou 1, por exemplo, um sensor de presença, ele é uma variável digital. E variável a gente chama do tipo composta, que ela é uma variável que ela é formada por várias outras, tá? Então, uma única variável que ela é composta por outros tipos de variáveis. A gente tem também um objeto do sistema de supervisão, que é o controlador PID, tá bom? Ele tem geralmente a mesma forma. Um sistema de supervisão, ele geralmente consegue controlar dezenas de malhas de controle diferentes, dezenas de PIDs diferentes na mesma planta, tá bom? E como é que eu faço para configurar esses PIDs para ver a questão do set point, ajustar set point, ver a saída do sistema? Eu uso esses objetos aqui que são do tipo PID, tá bom? É uma tela que ela já tem um padrão, que ela apresenta o que aqui? O valor de entrada, que seria o valor da minha variável de processo, que a gente fala, né? Qual que é o valor que a minha variável no processo ela realmente está. Repare que aqui é uma vazão, né? Então aqui a vazão está em um pouco mais de 50%, a vazão real. O set point é o valor desejado da minha planta, então eu posso alterar isso aqui, ok? Aqui repare que está em 50%. E a saída é a saída do meu atuador. Qual que é o valor do meu atuador, a saída dele, para controlar o meu sistema naquela posição? Então eu tenho aqui quase sempre o monitoramento dessas três partes da minha malha de controle. Eu posso clicar aqui em automático e manual, né? Se eu quiser que o meu sistema seja controlado pelo PID, eu seleciono a posição alto. Porém, se eu não quiser, né, se eu mesmo quiser setar a saída aqui manualmente, não quero mais que isso seja um controle automático, quero manter a minha válvula em 80%. Então, eu passo para a posição manual e faço isso. Aqui tem um botão para sintonia, né, já que é um controlador PID, pode querer ajustar os ganhos proporcional, integral e derivativo. A gente faz isso
por meio desse botão aqui. Então, geralmente na tela de um controlador PID, a gente vai encontrar isso aqui, certo? A gente tem também as telas dos equipamentos. Essa tela, geralmente, eu clico no equipamento e aparece ela, tá? É para dar comando e para mostrar as condições do equipamento, ok? O que eu tenho aqui, por exemplo, a tag e a descrição, que é a identificação do meu equipamento, né? O equipamento aqui, bomba de água, o tag dela em campo, né? Qual o tag que a gente está utilizando, a sigla dessa bomba para identificar ela. Eu tenho os bits de status aqui, né? Os bits de status são o quê? Uma série de bits que o meu CLP passa para identificar o estado de funcionamento do meu equipamento. Meu equipamento está funcionando, meu equipamento está pronto para partir, né? Ou não, meu equipamento está com defeito, ele está parado por defeito. Eu tenho também bits de defeito, né? São os bits que vão identificar um determinado tipo de problema. Aqui tem um exemplo, ó. Aqui eu estou na aba de defeitos. Ele está mostrando ó, os possíveis defeitos: sobrecarga, defeito no contator e gaveta na posição de manutenção. Então, aqui no caso vermelho, está escrito de vermelho defeito do contator, é porque esse defeito está ativo, certo? Repare que nessa aba aqui do equipamento também eu posso dar os comandos, né, de liga e desliga. Eu posso passar esse equipamento para funcionar de modo manual ou automático, ok? E eu posso fazer um rearme, igual esse equipamento que está com defeito, né? Eu tenho que rearmar ele aqui para ele poder voltar a funcionar, né? O rearme significaria aqui que eu reconheci aquele defeito, tá certo? A gente tem também o modo de funcionamento, que é esse que eu acabei de falar, né? Ele pode ser... Geralmente a gente tem 3 modos, na verdade. Eu tenho o modo local de funcionamento, que o equipamento ele funciona geralmente por botões no campo, né? Não é mais pelo sistema de supervisão. Eu tenho o modo remoto, né? Que seria pelo sistema de supervisão. E nesse modo remoto eu posso ter outros 2. Pelo meu sistema de supervisão, eu posso controlar o equipamento de uma maneira manual, pelos botões liga e desliga, né? Ou de uma maneira automática. Ou seja, automático geralmente é quando o meu equipamento eu ligo o processo todo de uma vez de uma maneira automática. Eu vou ligar aqui cada equipamento separadamente. Eu tenho um botão de liga processo e ele vai ligar o processo de acordo com o que foi programado. Isso para os equipamentos que estiverem manual, certo? Muito bem. E por último aqui, né, um outro objeto de tela que tem é exatamente esse que eu falei, quando o meu equipamento ele vai partir de uma maneira, minha planta vai partir de uma maneira geral, né? A gente tem uma parte que é a parte de sequência ou grupo, né? Isso aqui, por exemplo, está representando um sistema de mineração, na verdade, eu tenho aqui vários equipamentos, transportadores, a maior parte de transportadores, né? Isso aqui parece ser um moinho para fazer a moagem aqui dos equipamentos. E não faz muito sentido a gente ir equipamento por equipamento e mandar ligar eles, já que eles têm que funcionar todos em uma sequência ou grupo, não é verdade? Então aqui, ó, reparem que, deixa eu dar um zoom aqui, eu tenho um start automático e um stop automático. Então todos os meus equipamentos que estejam em modo automático, quando eu clicar em start, ele já vai partir toda a minha sequência de uma vez, porque não faz sentido os equipamentos aqui nesse caso trabalharem de maneira individual, tá certo? É isso que a gente chama de sequência ou grupo. Reparem que aqui, ó, a gente tem opções de partida, né? Eu posso também fazer aqui o estado da minha sequência, se ela está iniciada, se está parada, se está com defeito, ok? Muito bem, então agora apresentado os objetos de tela, vamos fazer um exercício aqui. Quais objetos que a gente pode identificar nessa tela de sistema de supervisão aqui abaixo? Dê uma pausa aí desses objetos que a gente falou, tentem identificar. Ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, né, a parte de comando, né, a janela de comando dos equipamentos, ela está aqui, essa parte aqui do meio. A gente tem também a parte de variáveis, né? Aqui eu consigo ver que aqui tem variáveis, tá certo? Aqui tem a parte
E não tem a parte de grupo, repara que eu não tenho um botão para ligar toda a sequência de uma vez, ok? Muito bem. E P&D também eu não tenho. Então, seria basicamente a parte de comandos do equipamento aqui, né? E a parte de variáveis que eu teria nessa tela. Ótimo. Então, agora a gente sabe quais são as principais telas que compõem o sistema de supervisão, ok? Tentem lembrar aí, mas basicamente são a parte de sinótico, alarme, receita, tendências, que é mais relatórios, tá certo? A parte de os tags, na verdade, a parte de aquisição de dados, apesar de não ser uma tela específica. Então, basicamente, as principais telas que compõem o sistema de supervisão. Pontos chaves da aula de hoje seria conhecer os principais componentes de um sistema de supervisão, conhecer os principais objetos de um sistema de supervisão, tá bom? Eu vou deixar um exercício aqui em anexo para vocês fazerem. O exercício a gente corrige na semana que vem. A aula dessa semana seria isso, a parte teórica, tá bom? Até a próxima semana e bons estudos para vocês.